Você está ouvindo Pizza de Dados, o podcast brasileiro sobre ciência de dados. Oi, pessoal, bem-vindos a mais um Pizza de Dados. Eu sou a Letícia. Eu sou o Bernardo. Oi, eu sou a Jéssica. Oi, eu sou o Gustavo. E estamos em mais um Pizza de Dados. Dessa vez a gente trouxe o Bernardo, convidado especialíssimo para falar com a gente sobre grafos. Mas antes, uma pausa para os recadinhos. E aí, pessoal, vamos para os recadinhos de outubro? A primeira coisa, a gente tem que agradecer ao Matheus, ele deu uma dica super legal. É um app chamado Google App Scripts, onde você pode criar seus scripts e criar e executar eles de maneira automatizada. Ele deixa claro que existem limites, mas, por exemplo, ele pegou o preço de produtos e ele pegou um script que pega o preço de produtos e roda ele e depois salva isso numa planilha do Google. O Matheus deixou esse GIST pra gente, é um GIST do GitHub com o código dele, então se vocês quiserem conferir, tá lá nos links desse episódio. O nosso querido pizzaiolo, Gustavo, fez 2 posts esse mês, um sobre o Grid Search CV e um sobre o Cross Validate, que são 2 métodos usados muito para aprendizado de máquina. Bem legal, a gente vai deixar os links aqui, vocês podem ver no site deles também. E a última notícia é que a gente participou, na verdade eu participei, da Hack Talk, que foi feita pela turma lá do Henrique Bastos, no Rio, mas a gente falou com um monte de gente de Data Science, foi bem legal, então vou deixar o link aqui para vocês conferirem também. Como sempre, a gente quer agradecer os nossos queridos parceiros Data Bootcamp por apoiar mais um episódio, e é isso aí. Bem-vindo, Bernardo, a gente está muito feliz de ter você aqui. Muito obrigada por ter aceitado o convite de gravar esse pizza com a gente. E fala um pouquinho sobre você, se apresenta, sua pizza favorita, o que você faz da vida. Bem, antes de mais nada, obrigado vocês pelo convite, por estarem me recebendo. Fiquei felizaço quando a Jéssica veio convidar para falar ainda mais sobre grafo, que é um negócio que me interessa, assim. Então, valeu. Minha pizza favorita, cara, eu sofro com isso porque eu moro em São Paulo e a minha pizza favorita é a pizza calabresa versão Rio de Janeiro, né? Que é tipo com queijo e rodelas de calabresa. Não só calabresa e cebola e só isso, sabe? Não tem queijo? Como assim? Cara, você tá indo nos lugares errados, cara. Não, aqui em São Paulo, você pediu uma pizza de calabresa, eu já entrei em discussões sobre isso. Você pediu uma pizza de calabresa e não vem queijo. Se você quer uma pizza de calabresa com queijo, você tem que pedir uma pizza de calabresa com queijo. Eu sofro esse problema. Nunca soube disso. Não, mas é boa, cara. A calabresa sem queijo é boa também, mas com queijo é melhor. Mas é isso. Eu nem sabia que isso existia. Eu também não. Não sabia que era possível criar uma pizza sem queijo. Mas não pode falar mal aqui em São Paulo de pizzas, né? Porque, enfim, todos os italianos estão aqui e tudo mais. Mas, enfim, eles têm essa problemática de calabresa sem queijo. Mas, entendi. Fora isso, além de comer pizza de calabresa sem queijo, eventualmente, cara, eu sou, enfim, só para me apresentar como se pediu, meu nome é Bernardo Fontes, eu trabalho com programação já tem uns 10 anos, eu acho. Majoritariamente, nesse tempo, eu trabalho com Python. Trabalho há mais tempo com Python voltado para web, usando Django e tal. Só que eu meio que uso Python como meu canivete suíço, assim, para tudo, assim. E uma das coisas que eu usei Python para estudar, manipular grafos, utilizar isso para problemas que tenham essa natureza, assim, problemas que façam sentido, né? Utilizar esse tipo de banco de dados, ou esse tipo de, não só de banco, mas como modelagem de dados também. Então, já puxando o gancho, o que a gente consegue usar grafos? Para que serve os grafos? Vamos, explica pro público mais leigo que você conseguir imaginar aí. Beleza. Cara, então, a gente usa, assim, para mim, tem uma questão chave, assim, para determinar se um problema seria bom de usar o grafo ou não. É de se entender se o valor da informação dos dados, se eles residem nas relações ou se eles residem nas entidades em si. O que eu estou querendo dizer com isso, assim? Do tipo, imagina que a gente tem um sistema que tenha 2 pessoas. O que a gente vai manipular mais ao longo do tempo? A gente vai manipular mais os dados individuais dessas pessoas, CNPJ, idade, endereço, essas coisas, vai ficar acessando por conta desses dados? Ou a gente vai estar mais preocupado em como essas pessoas que estão no nosso sistema, como elas se relacionam entre si, ou como elas se relacionam com outras entidades do nosso sistema, por aí vai. Então, se o perfil do problema que você está for um perfil em que a relação tem um valor alto, há uma grande possibilidade de grafos ser não a solução para o problema,
mas ser uma boa ferramenta para te ajudar a trafegar essas relações, a navegar por essas relações e por aí vai. Mas assim, quando você fala de teoria dos grafos... Peraí. Eu acho que tem uma pergunta antes dessa, que é o que é grafo em si, né? Porque tem gente que acho que nunca ouviu falar disso. Eu ouvi falar porque eu ouvi falar na faculdade, mas foi super rápido, entendeu? Então deve ter gente, por exemplo, veio de outra área, que nunca nem ouviu falar de grafo e deve estar curioso sobre o que é um grafo. Sim, total. Cara, grafo, na definição, é isso, tem a definição matemática que é um conjunto de vértices ligados por arestas, mas beleza, isso daí, para quem não é desse universo, talvez não diga muita coisa. Então, cara, a maneira mais simples de pensar grafo é simplesmente pensar qualquer estrutura em rede e pensar ela como um grafo, assim. Por exemplo, e mapear ela, porque é isso, querendo ou não, grafos são maneiras de representar estruturas, e estruturas de redes são muito facilmente representadas em grafos. Então, por exemplo, você na sua conta no Facebook, você tem lá aqueles seus 5.000 amigos, você só conhece 300. Você se relaciona com essas 5.000 pessoas. Então, se a gente fosse colocar isso num grafo, cada pessoa é como um nó desse grafo, um vértice desse grafo, no conceito matemático, né? É um vértice desse grafo, e as arestas são as relações de amizade que conectam uma pessoa a outra, ou seja, conectam um vértice a outro vértice do grafo. Então, na definição matemática é isso, é um conjunto de vértices ligados por arestas, e qualquer estrutura de rede pode ser traduzida simplesmente por um grafo. Assim. A gente poderia usar esse mesmo exemplo, trocando ao invés de pessoas na conta do Facebook, falar uma rede de computadores ou de roteadores e por aí vai, em que os nós da rede, os vértices sejam os roteadores e as conexões entre os roteadores sejam as arestas. Tá, então basicamente quando a gente tem uma pessoa A, a gente tem um nó, né, um vértice dessa rede toda. Então toda a rede é o grafo, ou, né, certo? Então a gente tem uma pessoa A, que é um ponto dessa rede, uma pessoa B, que é um ponto dessa rede, e além dessas duas pessoas, a gente tem entre elas uma ligação que seria, por exemplo, uma amizade no Facebook. Sim, e é interessante também pensar em grafos de que você pode ter mais de uma ligação também entre os dois nós. Como você falou, por exemplo, pegando o Facebook, para a gente se limitar a esse exemplo de rede social, assim, que é o mais fácil, eu acho, das pessoas entenderem. Pensando os nós como pessoas, as pessoas podem ser amigas, só que elas também podem ter outros tipos de relações que conectem esses mesmos nós, como, por exemplo, eu sou, sei lá, tô lá no Facebook, que eu não tô mais, mas quando eu tinha lá, eu e minha mãe, eu era amigo da minha mãe. Só que, além disso, eu poderia modelar esse banco como, além dessa relação de amizade, eu poderia ter uma outra aresta ligando esses dois nós, que é a aresta de família, de parentesco, sacou? Isso também é um negócio bem útil, assim, que a gente não tá limitado a um único tipo de relação. Tá, e a gente também pode armazenar dados, informações, tanto sobre os nós, quanto sobre as arestas, né? A gente poderia ter informação, relação do tipo familiar, parentesco, e outra informação mãe, por exemplo. Sim. Né? Tipo mãe e filho, alguma coisa assim. Sim. Por exemplo, voltando para esse exemplo do Facebook, a gente poderia, na amizade, na relação de amizade, ter o campo, ter um dado de quando aquela relação de amizade começou, e aí, como você falou mesmo, na de parentesco, poderia ter qual o nível de parentesco, se é mãe, filho, enfim, essas coisas. Mas é isso, como as relações têm valores, e aí a gente já está falando bem mais, talvez, de um banco de dados orientados a grafo agora, do que de grafos em si. Mas como nos bancos de dados as relações têm mais valores, e a gente está com problemas que navegam nesse universo de relação, é possível, inclusive, armazenar esses dados sobre a relação em si. Sabe? Bernardo, você fez uma palestra na Python Brasil ano passado, né? Isso. Aqui em BH. Aí foi você que deu aquele exemplo do pessoal dos discos de jazz? Então, a minha palestra foi exatamente sobre isso, assim. Na verdade, o que aconteceu foi que eu tinha feito uma palestra para um evento antes, no mesmo ano, que era o TDC, e aí eu fiz uma palestra que era uma palestra extremamente técnica, assim, de mostrar como usar Python para acessar o Neo4j e manipular o Neo4j. O Neo4j é um banco de dados orientado a grafos. A gente pode falar um pouco dele mais para frente. Só que aí acabou que eu fiz essa palestra para o TDC, e aí, aproveitando o intervalo de tempo entre o TDC e a Python Brasil, o que eu fiz foi elaborar um caso de uso, assim, de estudo, em que eu pudesse aplicar as coisas que eu estava falando só tecnicamente lá no TDC. Aí acabou que o caso de estudo ficou mais interessante em si do que falar sobre como criar um grafo no Neo4j usando Python. Isso daí é isso, o Google faz melhor do que eu,
em 10 minutos de busca, eu não quero concorrer com o Google. E aí, acabou que eu fiz esse projeto, esse estudo, assim, de que foi um estudo em que eu peguei toda a década de 60 do jazz nos Estados Unidos. Eu montei um grafo de a rede social do jazz dessa década, assim, basicamente. De que eu peguei por disco, eu via todos os músicos que participavam, e aí eu criava 2 tipos de relação. Uma de que músico tocou com qual músico, então eu sabia disso porque eles estavam no mesmo disco, então eles tocaram juntos. E eu também fazia relações de músicos com discos, para saber quem tocou em qual disco. E aí, dado esse estudo, eu tirei enfim, isso foi o grafo modelado foi esse, e a partir disso eu tirei uma série de conclusões. Assim. Eu assisti essa palestra, achei massa pra caramba. Pô, valeu, cara. Eu adorei esse exemplo aí, eu achei muito massa. Eu curti Inclusive, muito vou colocar o link da palestra lá no site, então pessoas acessem o site para poder ver a palestra. Tem vídeo! Vídeo. Mas só pode assistir depois de terminar de ouvir o episódio. Pô, então não vou dar muito spoiler, não. Brincadeira. Não, fala logo tudo aqui então, que aí o pessoal nem precisa ver o vídeo mais. Pronto. Tá, mas quando a gente fala de teoria dos grafos, a gente necessariamente precisa utilizar um banco de dados orientado a grafos para poder aplicar isso no nosso dia a dia, certo ou errado? Então, médio, assim. Porque, por exemplo, com Python, por exemplo, você pode ter o seu banco de dados lá relacional ao SQL, beleza? Mas vamos supor que você está querendo ver algo... Você está querendo estudar o seu banco de uma maneira mais focada em relação, talvez para tirar uma centralidade, identificar questões que algoritmos de grafos te ajudam a identificar mais facilmente. Você poderia muito bem mapear usando uma NetworkX, que é uma lib Python, para manipular grafos, que é uma lib que o grafo fica todo em memória, não tem nada escrito no banco, você não precisa ter um banco de dados para já tirar benefício de grafos, sacou? Então você poderia criar um script, sei lá, para ler o seu banco relacional, ou partes do banco que façam sentido, traduzir esse banco para um formato que o NetworkX entenda. E aí, por mais que você não tenha um banco de dados orientado a grafos, você consegue sim, se você fizer esse processo bem feito, enfim, com teste, aí entra toda uma outra seara de discussão, mas se você fizer bem esse processo de traduzir o seu banco relacional para modelar ele por um formato de grafo, você já consegue ter uma série de benefícios que você não teria, enfim, que você não tem relacionalmente. Tipo, calcular centralidade, calcular peso de sei lá, seu banco de dados é um produto, seu peso de um produto em frente a outros usuários, em frente aos compradores, a influência o quão esse produto está relacionado com outros produtos, coisas do tipo. Você consegue fazer isso ainda sem usar um banco de dados orientado a grafo. Mas é isso. E se o seu domínio inteiro, né, ou melhor, se boa parte do seu domínio depende da informação estar salva dessa maneira já, ou se for muito custosa fazer essa recuperação e montar essa estrutura de grafo na mão e tal, daí sim, aí talvez valha a pena começar a sua aplicação utilizando já um banco de dados orientado a grafos. Tá, e quais são tipo assim, as principais diferenças entre você ter um banco relacional tradicional, entre aspas, assim, e um banco orientado a grafos? Por exemplo, você falou do Neo4j que é orientado a grafos, aí a gente tem, por exemplo, Postgres, que é tipo relacional tradicional, que seria sim. tipo... Cara, então, a diferença reside principalmente no fato da maioria dos bancos, não vou dizer todos porque eu não tenho essa informação, mas da maioria dos bancos de dados orientados a grafos serem bancos NoSQL, né? Então já vem, só para usar esse jargão aqui, esse termo que todo mundo usa sem saber direito, já vem uma porrada de coisa, de benefícios, não é benefício, já vem uma porrada de estratégias e padrões diferentes que o universo relacional da SQL não tem, assim, que é a coisa de você criar entidades em tempo de execução e por aí vai. Em contrapartida, tem todas as coisas relacionais que você não tem tão bem, assim, garantir a atomicidade, por exemplo, é um negócio relativamente chato de se fazer, e é isso, gente, são as meio que as diferenças clássicas entre a questão entre SQL e NoSQL. Todos os jargões clássicos se aplicam também para o Neo4j, ou melhor, para os bancos de dados orientados a grafos. Tem uma questão só que também que é bem interessante de trazer para determinar se vale a pena ou não usar um banco de dados não relacional, e no caso o Neo4j, por exemplo, ter uma média de volume de operações de entrada, de leitura e de escrita que você vai fazer no seu banco. Porque essa também é uma grande diferença dos bancos de dados relacionais. O tempo de escrita no banco de dados orientado a grafos, ele tende a aumentar ao longo do tempo. Assim, ou melhor, ele tende a aumentar conforme o grafo vai aumentando, por questões de problemas de grafo serem problemas
matematicamente complicados de se lidar. Assim. E que o processo, que o grande benefício do Neo4j é te dar um tempo de leitura rápida entre as relações. Para ele te fazer isso, a cada momento que ele está fazendo operações de inserção, ele está recalculando índices para facilitar o seu acesso a essas relações. Então, se você tem uma aplicação, que seu domínio faz sentido, você tem uma aplicação que faz sentido estar modelado em banco de dados orientado em grafo. Só que você tem um tempo, um volume de escrita muito alto, talvez não seja tão jogo. Assim, talvez você tenha que pensar estratégia de arquitetura para esse banco de grafos ser um banco só usado mais para leitura, para você fazer uma política de escrita nele usando batches e por aí vai. Assim. Essa é uma das coisas a se estar atento quando utilizar esse tipo de banco. Assim. Cara, muito legal. Muito difícil, né? Assim, porque você tem que começar a pensar que não é só jogar os dados lá, você vai começar a ter outros problemas para ter algumas outras vantagens, né? Considerando bancos de dados diferentes. E quando a gente tem uma estrutura de grafos já meio que definida, isso fica isolado, tipo, teria um SQL ou um outro banco de dados guardando algumas outras informações em um banco de dados de grafo, ou normalmente eles são isolados? Como é que isso funciona? Então, nos projetos que eu já trabalhei, em que eu tinha um banco, tinham bancos Neo4j rodando, era bem segmentado, assim, de que a gente só escrevia no Neo4j as informações que faziam sentido estar em grafos, assim. E era meio que quase uma remodelagem de coisas que estavam no banco relacional, só que escritas num formato de grafo mesmo, assim. Que é isso, para tirar o maior benefício daquela ferramenta ali, que pra gente o maior benefício era poder rodar métricas de centralidade de uma maneira muito rápida, assim, e de uma maneira que seria inviável de se pensar lendo direto de um banco Postgres, que era o que a gente usava no caso. Isso tem muito a ver também com toda essa coisa de microserviços, enfim, essa decisão está muito ligado a essa questão também. E aí acabou que, nesses casos, em geral, o que eu tenho feito é isso, tipo, eu tenho a minha aplicação que recebe, que faz toda a gestão transacional das coisas e tal, é uma aplicação que roda em cima de um banco relacional, que aí eu consigo garantir, enfim, atomicidade, consigo garantir uma porrada de coisas de uma maneira mais simples, e aí depois eu faço um sync com esse banco do Neo4j. Tem vários problemas nessa abordagem também, que eu preciso estar... O que acontece se o sync parar no meio da execução? O que acontece se só parte de um dado for copiado de um banco para o outro? Enfim, essa decisão traz assim como toda decisão técnica, essa decisão técnica traz uma porrada de senões e questões para estar, enfim, de orelha em pé, assim, para lidar. Mas, em geral, o que eu tenho feito é isso. Mas também eu tenho feito isso porque as aplicações que eu tenho utilizado são aplicações Django. E aí, cara, eu não quero abrir mão da facilidade, eu prefiro escrever uma porrada de script, garantir, fazendo testes unitários, que eu estou propagando certos dados de um banco para o outro, e essa ser uma responsabilidade exclusivamente minha, dos meus testes e tal, do que abrir mão de uma porrada de facilidade que o ORM do Django te dá e de que o próprio Django te dá se ele rodar em cima de um banco relacional. Assim. Isso também influencia muito nessa minha tomada de decisão. O exemplo da palestra, por exemplo, o estudo do Jazz que eu fiz, é um exemplo contrário, em que eu só usei o banco de dados orientado a grafos, usei direto no Neo4j porque era isso, o problema era unicamente um problema de grafos. Então não é para largar SQL, bancos relacionais tradicionais, para mudar tudo para grafo de uma vez sem pensar se é bom ou não. Não, definitivamente não, assim, sendo bem honesto, assim, pensando bem, hoje em dia, o que eu faria se eu precisasse ter, a não ser que meu problema dependesse disso, assim, da leitura do banco de dados já vir maceteado, ou da leitura do banco de dados já ser uma coisa que eu precise trafegar entre várias relações, enfim, em que operações que a leitura direta do banco sejam operações de grafo. Se não for esse caso, eu acho que o que eu faria hoje seria usar o Postgres mesmo. Eu teria, sei lá, um campo desnormalizado. Em algum lugar eu teria uma tabela que seria só JSON. E aí eu usaria esses JSONs para carregar o grafo no NetworkX do Python e manipular o grafo direto. E aí, enfim, faria isso para não ter que ficar lidando com dois bancos e com toda a incerteza que isso traz. E não só incerteza, overhead de comunicação, mais uma coisa para manter no ar e tal.
é isso, assim, se o problema não está, se a questão do gráfico não está, para mim, na minha leitura, né, se ela não está ligada diretamente à maneira com que eu vou acessar os dados, eu acho que eu até pensaria caminhos alternativos ao invés de já usar o Neo4j. Assim. Muito legal. E dado que uma vez que a gente tem a rede de relacionamentos, né, como que a gente pode extrair, que tipo de informação a gente poderia extrair dessa rede que a gente construiu? Vamos lá, a gente tem por exemplo, o exemplo que você deu, né, no caso do jazz, você tinha os músicos, os discos, o relacionamento entre os músicos e o relacionamento entre músico e disco. Que tipo de informação um banco de grafos orientado a grafos pode te proporcionar? Então, daí, assim, as informações que um branco, qualquer algoritmo, qualquer conceito matemático que sirva para grafos, que esteja no universo de teoria de grafos, é aplicável a um banco orientado a grafos. Então, assim, todos os algoritmos de centralidade, por exemplo, você tem vários tipos de centralidade, quando você fala de centralidade em um grafo. Você tem, por exemplo, a centralidade de grau, que é a centralidade mais básica, que é simplesmente contar o número você pega um vértice, você conta o número de arestas que saem daquele vértice. O vértice que tiver o maior número de arestas é o nó central para esse tipo de centralidade. Mas você tem várias outras que te dão informações diferentes, assim, do tipo, esse te dá uma informação de densidade do nó só, né? Só que você pode ter centralidades que considerem a questão da topologia do grafo, né? De não só considere o número de conexões que o nó tem, mas considere também que considere o volume de conexões, mas que considere os vizinhos a quem esse nó está se conectando. Aí também isso tem uma série de centralidades e tal. Eu, no caso do estudo do jazz, por exemplo, uma das centralidades que eu tirei foi a centralidade de Eigenvector, que é essa centralidade que considera a topologia do gráfico, que de certa forma mede é quase uma centralidade para determinar a influência de um nó em uma rede, porque essa centralidade, essa métrica, ela considera o número de conexões que esse nó tem, só que ele meio que propaga para ver a quem esse nó se conecta, com quem que esses vizinhos estão conectados. Então ele considera a centralidade dos vizinhos para determinar a própria centralidade. Então, se um nó está conectado a um nó de uma centralidade maior, mesmo que ele tenha poucas conexões, ele se torna o nó mais importante na rede. Então, isso tem a ver porque ele é influente por estar conectado ao nó central, assim. Então, essa foi uma métrica de centralidade, por exemplo, que eu utilizei lá no exemplo dos grafos. A minha ideia era descobrir dessa rede social quem era a pessoa mais influente matematicamente falando, né? Obviamente, não em termos musicais, em termos de criação, não é disso que eu estou falando. Estou falando sobre a rede, né? É uma centralidade matemática. Só. É a influência da pessoa naquela rede, cenário musical, né? Não, só para falar que Eigenvector é autovetor, que em português, que é aquele negócio de alto valor e alto vetor da matemática. Desconheço. Sabe falar um pouco mais pra gente? Cara, eu tive que botar um translator para lembrar. Eu sabia que tinha um nome português, mas não lembro de nada. Conceito matemático de cálculo de matrizes e coisas aleatórias assim. Sim. É que no final das contas, grafos é só operação com matriz, transformação e por aí vai, assim, que é bem denso matematicamente falando. Assim. Como assustar todos os nossos ouvintes de uma vez só. Não. Então, mas aí, assim como assusto, eu vou mostrar a coisa boa, assim, que é você tem uma série de bibliotecas para você falar no maior nível possível, assim como, por exemplo, você tem o NumPy, você consegue fazer uma série de cálculos matemáticos incríveis chamando uma única função. O NetworkX, que é essa libPython, é o NumPy para o universo de grafo. Do tipo, por exemplo, todo mundo que passou na universidade de computação, em algum momento se encontrou lá com o algoritmo de Dijkstra. Você tem uma chamada lá para executar o algoritmo de Dijkstra de menor caminho. E é isso aí, sacou? E é simplesmente você passa um grafo e ele vai te dar o menor caminho e tá tudo certo. Você não precisa se preocupar em o que está acontecendo ali embaixo. Matematicamente falando, você não precisa se preocupar. Conceitualmente falando, você deveria ter o mínimo de noção. Você ajuda, assim. Eu tinha uma pergunta pra fazer e esqueci agora. Só voltando também na pergunta que a Letícia tinha feito sobre o que dá pra fazer com grafos e tal, acabou que eu só falei de centralidade, assim, porque é isso. Centralidade por si só é um universo imenso, assim, dá pra entrar em várias outras coisas. Só que você pode usar a centralidade para inferir outras informações, assim. E aí a gente pode falar agora sobre ações mais práticas, né? Não conceitualmente matemáticas, assim. Por exemplo, uma maneira de você usar a centralidade para coisas práticas vamos supor, se você é um sysadmin, você gerencia a rede da sua empresa que tem, sei lá, 130
40 máquinas conectadas. Cada máquina, o que acontece se uma máquina cai? Você não sabe dizer se você não estudar isso, você não saber com quem é que essa máquina está conectada, quem depende dela e por aí vai. Isso é uma excelente maneira, é um excelente cenário para se usar grafos. A gente poderia plotar essa rede de computadores em um grafo e começar a brincar com esse grafo através dessas métricas de centralidade para entender o que acontece. Por exemplo, a gente poderia calcular as métricas de centralidade para o grafo como está. A gente quer saber o impacto de um computador na rede, o que mudaria na rede. Simplesmente tira um grafo e calcula a centralidade de novo e vê o que acontece. Se uma centralidade de um nó, de um passo para o outro, aumentou, se com esse computador ele tem uma centralidade 0.4 e sem esse computador na rede ele fica com uma centralidade 0.8, significa que esse computador vai ser muito afetado se esse cara ali sair, porque agora, a partir daquele momento que aquele primeiro computador não está mais na rede, ele está com uma relevância maior. Então, esse é um possível ponto de impacto quando aquele computador cair. Sabendo disso, você já consegue tomar uma série de decisões, enfim, dependendo do problema, de balancear tráfego e por aí vai, sabendo esse tipo de informação. Então, isso é um exemplo real, assim, de como dá para usar grafo, centralidade e rede mesmo para resolver esse tipo de problema de infra. Também dá para fazer identificação de clusters, né? Eu lembro na época que eu estava na faculdade, que o pessoal de biologia gostava muito de grafo para ver, por exemplo, o relacionamento de enzima. Como as enzimas se relacionavam porque elas iam ligando umas com as outras e era muito louco isso. Mas uma pergunta que eu tinha com isso é, além das métricas de centralidade, existem outro tipo de métrica para grafo? Porque centralidade faz sentido, né? Mas eu não lembro de ter ouvido falar sobre outras métricas, por exemplo. Sim, então, que aí métricas em si, de tirar número, acho que eu uso mesmo mais são centralidade. Tem outras de PageRank, que são outras coisas específicas, mas que eu não sei se são centralidades em si. Talvez sim, é isso, não sei dizer. Além disso, assim, você tem uma série de outros algoritmos que você consegue tirar informações importantes também. Novamente, usando esse mesmo computador, esse mesmo exemplo da rede de computadores, uma outra possível maneira de rodar outras questões interessantes que fariam sentido da gente tirar informação desse grafo por exemplo, os menores caminhos de um grafo, para você saber. Isso também é uma coisa muito usual, assim. Talvez isso seja o cenário mais clássico de uso de grafo, que é você modela algo em grafo para você descobrir como é que você chega do lugar A, do vértice A ao vértice B, passando pelo menor caminho possível. Isso é muito usado para sistema de recomendação, por exemplo. Você tem você tem produtos, e aí quando você compra, bota lá no seu carrinho de compra, você comprou 3 livros, a partir do momento que você compra aquele livro, pode-se criar, por exemplo, uma relação de esse livro A aqui tem uma relação de que alguém também comprou junto quando comprou o livro B. Então, para a gente saber aí, por que isso funciona para o sistema de recomendação? Você consegue, vamos supor que você esteja numa promoção que você queira muito vender a sua máquina de lavar. A máquina de lavar está encalhada lá no seu estoque. Só que, tá encalhada, ninguém quer comprar. Só que você consegue saber quem comprou coisas junto ou parecidas com a máquina de lavar. E a maneira de você fazer essa pergunta no universo de grafos é simplesmente, vamos supor, eu estou comprando um celular, eu vejo, qual é a distância desse celular para a máquina de lavar na minha rede? São 4 passos. 4 passos talvez seja demais. Então não vou indicar o usuário para comprar a máquina de lavar. Só que aí vamos supor que você está comprando uma geladeira. E aí, por algum motivo, na nossa rede, tem esses dois elementos estão a 2 passos de distância. 2 passos de distância já é um excelente indicador de que, enfim, as pessoas podem querer comprar. Eu estou simplificando muito um sistema de recomendação, porque tem toda a questão de peso, enfim, tem várias outras coisas aí, mas sim, daria para se modelar um sistema de recomendação usando grafos, usando caminho mínimo, usando centralidade, esse tipo de coisa. Assim. Você falou isso, agora eu lembrei, tem um site, estava procurando aqui, 6 Degrees, justamente eles pegam todos os links da Wikipedia, e aí você coloca lá, um artigo A, um artigo B, e aí quantos artigos da Wikipédia você tem que navegar para chegar de A a B, e Sim. É bem interessante. E isso é engraçado, que isso eu tinha um grupo de amigos que a gente fazia isso meio como diversão, que agora eu não lembro se era... Que era um problema que é o seguinte, você pegava um verbete da Wikipedia, só que é um conceito de grafos também, e você ia clicando aleatoriamente nas referências
e você tinha que chegar em algum momento agora eu não lembro se era Igreja Católica ou Jesus. E é isso. Na teoria de grafos, assim, pensando uma estrutura de grafo, é bem provável que você chegue a Jesus em algum momento, porque tudo passa pela Europa, pela cultura católica e tal. Então é bem interessante. Eu até fiquei curioso agora para ver qual é o nível de centralidade de Jesus na Wikipedia, cara. Isso deve ser... O pessoal na faculdade fazia isso. Eu tinha uns amigos que às vezes estavam sem nada pra fazer, literalmente. E eles sentavam na Wikipédia e, tipo, sei lá, eles pegavam um link que era o objetivo deles e um link de saída. E eles falavam assim, quem chegar em menos tempo e em menos links navegados, sei lá, ganhou alguma coisa. E aí eles pagavam um lanchinho um pro outro por causa disso. O problema é isso, caminhos num grafo, assim, total. Muito louco. Então, a gente falou de bastante conceitos e um monte de coisas juntas. Então, vamos falar um pouco mais praticamente. A gente tem o Neo4j como, acho que o principal banco de dados voltados a grafos, certo? E o NetworkX seria uma ferramenta temporária, assim, alguma coisa do tipo, eu não preciso de um banco de dados, mas eu preciso dessa minha informação estruturada em forma de grafos. E que mais que a gente tem por aí? Tem outros bancos também, OrientDB e tal, outras tecnologias de banco, mas acaba que eu sou bem limitado ao universo pythonico mesmo, assim, se eu fosse trabalhar com grafo, em qualquer momento eu iria usar o NetworkX para fazer manipulação. Eu iria usar o Py2Neo, que é uma libPython, que é o driver, né, que é quase que ele te dá toda a parte de conexão com um banco de dados de Neo4j. E eu também iria usar o Neo4j, mas por dois motivos, na verdade. Primeiro, porque eu já sei. E segundo, porque, cara, eles têm uma documentação incrível, assim, incrível. Para cenários absurdos, assim. Eu recentemente tive que fazer uma importação muito grande, assim, de coisa de mais de 1 milhão de nós, não lembro quais, e não sei quantos milhões de relações, que é a base de sócios do Brasil, assim. E eu modelei isso para um banco de dados orientado a grafo. Para fazer essa importação, cara, é uma importação que demora tempo e é bem grande. E é bem específica, assim. Cara, você tem no blog oficial do Neo4j, você tem um post inteiro cobrindo só importações de grandes datasets para o Neo4j, o que você precisa ficar ligado, como é que você precisa manipular os índices, como você precisa, enfim, usar o CSV, em qual cenário você usa o CSV, em qual cenário você não usa, como é que isso te impacta ou não. E isso, assim, cobre outras várias partes, assim, do Neo4j, assim. Daí é isso, eu usaria por causa disso, cara. Tem uma documentação muito, muito abrangente, é muito simples, assim. E também tem uma terceira coisa, também um fator muito importante de eu usar o Neo4j. Cara, ele tem uma interface web, um cliente web lindo, assim, em que você, ao invés de você ter que entrar no terminal, ligar o Neo4j, fazer igual você faz com post de PSQL, você começa a digitar lá e coisas acontecem, ele simplesmente roda um serviço para você que se acessa por uma porta específica no seu ambiente local, e dali você já consegue realizar queries, criar nós, adicionar relações, visualizar subgrafos, você já consegue fazer uma porrada de coisa de maneira visual, o que é muito importante quando você está falando de grafo, assim, você ter uma maneira de visualizar aquilo ali que está modelado de uma maneira que não é tão humana, assim, pelo menos não inicialmente. Assim. O Neo4j feito, sei lá, OrientDB e os outros que existem por aí, ele também tem uma sintaxe de query diferenciada? Sim, então, o Neo4j, ele tem uma linguagem de query própria que é a Cypher Language. E é uma linguagem, assim, linda, cara, para você trabalhar com grafo, assim, ela faz muito sentido, assim, porque é todo um esquema de colchetes e setinhas em que os colchetes determinam os nós e as setinhas determinam as relações. E aí, se você quer buscar um nó que se relaciona com outro nó, é colchete, setinha, colchete, e é isso, assim. Enfim, você só bota uma informação ou outra e tal, só que é muito intuitivo, assim, muito simples. E muito poderosa, assim, porque principalmente quando você começa a fazer essa coisa da relação, você consegue fazer buscas do tipo, me retorne todas as minhas amizades de terceiro nível. E essa consulta ser uma consulta muito simples. E se você fosse fazer isso em SQL, você tem que fazer joins e joins e joins e joins, sabe? Então, é isso. Tem até essa parte web também que é bem boa. Eu já brinquei com o Neo4j um pouquinho. Ele é bem legal mesmo. A interface dele principalmente, eu nunca fiz coisas muito grandes, foi só mais brincando e tal, mas dá pra ver os gráficos, aí você puxa eles e arrasta um pouco, consegue ver as relações e tal.
Achei bem bonitinho mesmo. Mas assim, é muita coisa, é banco de dados, é teoria matemática, é não só o banco de dados, mas a correlação, tipo, o banco de dados de gráficos com o banco de dados SQL. O que você recomenda para uma pessoa que quer começar a estudar a teoria dos grafos ou quer começar a entrar nessa área? O que você recomendaria? Começar a estudar pela parte de matemática, ir direto para a mão na massa? Usar um Neo4j direto ou primeiro fazer uma coisa um pouco mais simples? O que você recomendaria? Então, eu vou recomendar o caminho que eu segui, assim, porque é o único que eu tenho propriedade para falar. Basicamente, o que funcionou muito para mim foi pegar um estudo utilizando a teoria dos grafos. Aí eu peguei um estudo que é o estudo do Game of Thrones lá. Eu comecei a ler para entender, assim, do tipo, como, primeiro, porque é muito fora, é pensar um pouco fora da casinha, até no processo de modelar os seus dados, assim. Do tipo, a gente que está acostumado a viver sempre no mundo relacional, não é intuitivo você bater de frente, olhar o problema e falar, isso daqui seria excelente para eu resolver com grafos, sabe? Então, eu acho que a primeira coisa, sensibilidade a se ganhar, é essa, a de saber olhar para problemas e pensar, esse problema seria interessante de resolver com grafos. Assim. E aí, para isso, o que eu fiz foi começar a buscar os casos de usos para eu estudar e para começar a ficar familiarizado com os conceitos, assim, principalmente os conceitos de métricas, esses de centralidade, que são vários e cada um te dá um output específico. Então, assim, o que eu aconselho é isso, buscar estudos mais genéricos, assim, não precisa ser um paper muito específico sobre um algoritmo de centralidade X, assim, não estou dizendo isso, estou falando buscar estudos que pessoas que resolveram problemas usando teoria de grafos, assim, tem um cara aqui da USP de São Paulo recentemente que fez uma análise da rede de corrupção no Brasil usando grafos. Ele fala muito mais, por exemplo, do que nesse estudo de Game of Thrones, de clusters condensados e coisas do tipo. E aí, é isso, o que eu faço é meio que isso. Eu vou me guiando por esses estudos, vou vendo os conceitos, e aí depois em algum momento eu tenho que ler na Wikipedia o que aqueles conceitos significam. E aí o que eu faço eu abro duas abas. Uma para a Wikipedia, para ler o que é uma centralidade X, e aí eu já abro a aba do NetworkX para ver como ele também explica essa centralidade X, assim, porque em geral são de maneiras um pouco distintas, assim. Então eu acho que o processo é esse. E sobre essa coisa de usar o Neo4j, começar já usando um banco de dados orientado a grafos, eu particularmente acho que não precisa mesmo, assim, porque você já consegue manipular grafos usando bibliotecas que você não precisa ter toda a infraestrutura de um banco. Assim. Lembrando, o Neo4j, por exemplo, roda em cima da JVM. Então, significa que é manter um ambiente Java, que é um ambiente um pouco mais verboso para se manter. Eu, por exemplo, por trabalhar com Python há muito tempo, eu não tenho todos os macetes, os know-hows para fazer isso de uma maneira tão simples. Então, para mim, sempre foi um pouco chato manter no servidor de Neo4j rodando. Assim. Acho que você comentou agora, mas a gente não comentou antes, sobre o Network of Thrones, que é esse estudo que você estava falando, né? Para quem está nos ouvindo, o Bernardo mandou para a gente um link em que alguém implementou uma rede de grafos para Game of Thrones. Eu, como uma boa viciada, já estou aqui olhando os clusters, porque são muito legais. Quer falar mais sobre esse estudo, Bernardo? Sim. Cara, esse estudo é muito legal, assim, muito, muito legal, muito completo. É um estudo... não é igual o meu estudo de jazz lá, é um estudo que saiu um paper científico, saca? Tipo, é um estudo científico, acadêmico. Assim. E aí, assim, é um estudo bem incrível, cara. O que eles fizeram, basicamente, eles leram, né, todo o livro automaticamente e eles adicionam relações entre os personagens, se eles estão... Agora eu não lembro a distância, se os nomes aparecem a 2 frases de distância ou 15 palavras, 20 palavras, eu acho que são 15 palavras, né? E aí, se aparece a distância de 15 palavras, significa que esse personagem tem uma conexão no grafo. E eles fizeram isso ao longo do tempo, ao longo do livro, e aí você consegue ter um grafo do personagem A com o personagem B ligado por 10 vezes, assim, eles apareceram juntos no livro 10 vezes. Assim. E aí esse estudo ele tira uma série de centralidades e também ele monta clusters. A centralidade a gente tira para entender quais os papéis dos personagens no livro, assim. E aí é bem interessante notar que são 2 personagens bastante centrais, que é o Jon Snow e... agora eu esqueci o nome dele, cara. O irmão dos Lannister. Tyrion, isso. né? Isso. Tem um tempo que eu não assisto Game of Thrones. Não me condene. E aí, assim, esses 2 saem com maior centralidade, assim. Se eu não me engano, a centralidade de grau, assim. O que faz muito sentido,
porque o Theon, ele trafega pelo mapa inteiro, então ele de fato se conecta com mais personagens, só que, desculpa, é a centralidade de in-betweenness, é isso. Que é uma centralidade para ver se o nó é um nó que conecta partes bem separadas do grafo. Assim. A relevância do nó se dá se ele fosse nós que fazem o meio de campo, assim, digamos. E aí, essa foi a única métrica que eu acho que o Tyrion não ficou em primeiro. Que quem ficou em primeiro foi o Jon Snow. O que faz muito sentido no livro em si, porque ele é o personagem central do arco lá da muralha, e ele é o único ponto de conexão de uma porrada de personagem que tá além da muralha com toda a rede de grafo que tá para dentro da muralha, assim. Então, tipo, são coisas que o grafo ajuda a demonstrar, sabe? E a outra coisa também que é bem interessante desse estudo também é de que ele faz essa análise de clusters. Então, ele consegue... O mapa lá das regiões e tal, você consegue ver ele numa estrutura de grafo, em que você tem, por exemplo... tem muito tempo que eu não assisto mesmo. Por exemplo, você tem a Mina dos Dragões, que eu já... Daenerys, isso. Ela, toda a rede dela fica muito isolada de toda a rede do todo o cluster dela, ou melhor, ela forma um cluster por si só. Enquanto você tem, por exemplo, outras regiões, você tem o cluster da muralha, por exemplo, que é um cluster que você tem o Jon Snow como nó central. Acaba que as estruturas de clusters meio que remontam um pouco do mapa do universo do livro. Assim. Então, esse é um estudo bem legal. E foi o estudo que me motivou a fazer o estudo do Jazz, assim. Pra quem não ficou claro, tem pessoas viciadas de Game of Thrones nesse podcast. HBO, patrocina a gente. Cara de pau, molhão. Muito tempo que eu não assisto. É até meio ruim, que eu não sei mais os nomes. São os nomes complexos, eu não lembro de cabeça. E é muito nome. Eu acho que é uma das coisas mais interessantes que, pelo menos assim, pra mim, nesse estudo, assim, é que, como tem muito nome, você consegue ter muito nó no grafo e você consegue ver muita relação, né? Muito legal isso. Sim. Eu vi uma vez que eram mais de 1000 nomes até o 4º livro. Então, é muito nome mesmo. E são 5 livros, pra quem não conhece. Eu sou muito viciada, cara. Eu tenho que lembrar que as pessoas não assistem e não leram os livros. Muito legal. E o dado deles tá público, né? Eu tô vendo aqui também. Sim, os dados estão abertos. As análises também? Cara, as análises... A forma como eles... Não sei se sim, mas tem um post de um cara... em que ele... Porque as análises foram feitas... Alguém pegou os dados e usou, se eu não me engano, usou o NetworkX direto. Não escreveu nada num banco de dados. Sacou? Que é um exemplo, como eu falei, não tem porquê. Sabe? Você pode só ler, joga aquilo em memória e roda as análises que você quer rodar. Tem um exemplo de um cara em que ele fez o mesmo estudo, só que usando só o Neo4j. E aí tem código mesmo de como tudo foi implementado. Eu confesso que eu não lembro se eu consegui ver o código do que rodou para gerar esse estudo, não. Mas tem esse outro blog post que eu posso dar uma catada e mandar. Legal. Lembrando para quem está ouvindo a gente que todos esses links e estudos estão lá no nosso site, pizzadedados.com. Só acessar o link para esse episódio, que tem todos os links lá sobre os termos que a gente está falando, sobre os bancos de dados e sobre os estudos que a gente fala também. Pô, posso aproveitar o gancho para vender o meu, então? Por favor. Porque esse estudo que eu fiz do Jazz, assim, eu fiz como estudo como uma prova de conceito, mas na verdade para mostrar o NetworkX, para mostrar o Neo4j funcionando com Python e para apresentar isso como material na Python Brasil. Só que acabou que geraram essas informações que eu particularmente acho bem mais interessantes. Eu fiz um ranking de discos mais centrais na rede e tal, ficou bem bacana. Eu descobri discos bons por causa de matemática, sabe? Foi maneiro. E aí agora eu acho que esse projeto está no GitHub, /Berinhard /JazzGraph. Enfim, quem quiser, tá meio mal documentado, posso até ver como isso daqui só deve entrar no ar em algum futuro, não no presente. A gente tem que lembrar que estamos sempre falando com o futuro. Pode ser que até lá eu tenha já acertado o README e colocado mais instruções. Pretendo fazer isso. E aí, quem tiver interesse, se quiser participar, ajudar a fazer outras coisas, chega para trocar uma ideia comigo pelo Twitter, pelo próprio repositório. Tem várias coisas para serem feitas, como, por exemplo, melhorar a base de dados, ler de uma base de dados mais confiável, que também tem isso, assim, essa é uma grande problemática também, não só de problemas de grafos, assim, mas problemas de dados em geral, né, que é ter uma fonte de dados confiáveis, assim, com dados bem estruturados, que você sabe que são dados válidos, assim. Tem isso, tem outras coisas que eu queria fazer, como, por exemplo, que eu até então só calculei centralidades,
para fazer essa apresentação. Eu quero fazer estudos de cluster, porque eu tenho algumas teorias sobre isso. Eu quero fazer alguma interfacezinha usando o Neo4j mesmo, de chegar de caminho mínimo, de como chegar uma música ao outro, passando por quais discos, esse tipo de coisa. Então, quem tiver interesse, quem curte música, quem tiver interesse em programar, fazer coisas com grafos, me procurem aí que, pô, tô aceitando parceiros nesse projeto aí que eu particularmente não tô conseguindo tocar sozinho. Ah, que massa. Bom, para quem tá ouvindo aí a gente e quer começar a aprender a estudar grafos, teoria do grafos, o Bernardo já deu uma ótima dica, né? Não precisa ficar se matando de ver todos os personagens e entender todos os personagens de Game of Thrones, né, pra ler os estudos. Sim, dá pra só ouvir música, é melhor, brincadeira. Não sei, depende. Não, brincadeira, tá tô falando brincando. Que eu sou muito viciada em Game of Thrones aqui. Eu já percebi pelo momento que eu esqueci o nome lá, que eu já esqueci de novo, já não posso... Não, cara, daqueles textos de apresentação, sabe, que você tem que fazer, tipo, fale sobre você. Uma das minhas descrições eu coleciono teorias de Game of Thrones. Antes da gente finalizar aí, eu queria que você falasse também um pouquinho sobre a sua participação no Brasil I.O. O Turicas veio aqui no nosso episódio 10 e falou um pouquinho sobre a plataforma e dados abertos. E você comentou agora, né, sobre a questão dos grafos com sócios de empresas. E eu já sabendo, né, da relação de vocês dois aí, fala um pouquinho pra gente sobre essa participação aí no Brasil I.O., por favor. Sim. Primeiro eu quero mandar um beijo pro Turicas, o amor da minha vida, cara. Um dos amores da minha vida. Cara, eu ajudei o Turicas, o Turicas, ele pediu ajuda para eu... basicamente ele capturou a base de dados de todos os CNPJs do Brasil com os seus sócios. Então, enfim, é isso. É uma base enorme de mais de 1 milhão de documentos e tal. E aí o que eu cheguei para ajudar ele foi como portar essa base de dados para uma estrutura em grafos, porque a gente estava querendo começar, olhando os dados, a gente começou a ver que tinha algumas coisas de relação, como várias empresas que eram sócias de várias empresas. Isso acontece muito, por exemplo, no caso de construtoras que abrem consórcios e por aí vai, e acaba que isso, jornalisticamente falando, é chato para o jornalista, para quem está buscando dado, fazer todos esses caminhos, ficar abrindo 1000 abas e 1000 links para entender quem se relaciona com quem. E aí a gente fez um trabalho, cara, no Brasil I.O. O código está aberto, tudo isso que eu estou falando aqui, o código está aberto, está disponível lá no repositório. Então, quem tiver interesse em ver como é um código de uma aplicação usando Neo4j, ou como é um script para importar dados no Neo4j, isso está lá no repositório do Brasil I.O. Basicamente o que a gente fez foi pegar esse grande banco de dados, esse dataset de documentos e sócios, e mapear ele para uma estrutura em grafos. E aí a gente conseguiu ter uma estrutura de que a gente tem 3 tipos de nós, que são pessoas físicas, pessoas jurídicas e nome exterior, né, que são pessoas ou empresas que com sede no estrangeiro. E a gente cria relações de sociedade entre esses nós. E aí, com isso, a gente está conseguindo tirar informações, por exemplo, como chegar da empresa de construção, sei lá, do interior do Paraná até o Odebrecht. Tem como fazer, a gente está criando uma API que consegue retornar esse tipo de caminho, assim, que para os jornalistas faz muito sentido. Outro tipo de coisa também a gente está fazendo é uma visualização clusterizada, assim, de certa forma. Do tipo, vamos supor que a gente tem uma empresa, por exemplo, a Odebrecht. A Odebrecht era sócia de outras tantas empresas, que por suas vezes são sócias de outras tantas e que por sua vez são sócias de outras tantas. Então, uma coisa que a gente fez foi o que a gente está chamando de grupo empresarial, assim, que é do tipo, dado um nó no grafo, qual é toda a estrutura de sociedade dele para baixo, né? Tipo, saindo das sociedades dele, até onde essa rede de sociedades vai. Assim. Então, são questões, como eu falei, bem ligadas à relação, mais ligadas à relação dos dados do que às entidades em si, e foi um trabalho que, assim, foi bem bacana de ter feito, porque foi um trabalho bem completo, envolveu lidar com uma importação de uma base de dados enorme para o Neo4j, por exemplo. Esse script que eu fiz para importar toda essa base de dados, demora entre 1h30 e 2 horas para rodar. Então, são coisas que aí eu já tive que pesquisar como fazer importação de grandes datasets do Neo4j, e aí, enfim, foi quando eu me deparei com o tutorial do Neo4j que eu já falei aqui no começo. Assim. Então é um projeto que é isso. O Brasil é um projeto incrível,
já na minha visão, assim, de mundo, na minha visão sobre a gente como sociedade, assim, eu acho extremamente necessário. E é isso, muito empolgado de ter tido a oportunidade de contribuir com o projeto com algo tão estratégico, assim. Mas é isto. Massa. Então, legal que vai ser que você vai conseguir ver tantas relações, tipo, como seria, por exemplo, a rede social das empresas, como elas se relacionam, quanto, por exemplo, trafegar por essas empresas e ver, tipo, essa daqui, você pode pular para essa e para aquela outra, que são basicamente todos os problemas de gráficos que a gente já falou sobre nesse episódio. Exatamente. E uma outra coisa que eles têm interesse em fazer no futuro do Brasil I.O., botar outras bases de dados, que são bases de dados hoje relacionais, também nesse banco de dados não relacional, principalmente bases de dados que tenham interesse jornalístico, né? Do tipo, a gente poderia, por exemplo, pegar a base de dados de financiamento de campanha e jogar numa estrutura, e jogar nesse mesmo banco de dados que a gente já tem, os CNPJs, e aí, imagina, a gente poderia buscar, assim como é fácil buscar a estrutura hierárquica das empresas com que a Oderbest se relaciona, seria, tipo, coisa de botar um if a mais, uma relação a mais na query, para retornar não só isso, mas como o volume do que todas essas empresas contribuíram em campanhas de políticos, coisas do tipo. Então a gente está querendo entrar com esses dados para a gente conseguir não só extrair as relações entre as empresas, mas como os nós que estão nessas relações se relacionam com outros datasets, assim. Então é muita relação mesmo. Aí vai ser louco. Iradíssimo, vai ser muito legal. Bom, pessoal, o papo tá muito bom, mas infelizmente estamos acabando. Agora eu não tô mais nervoso. Agora que eu não tô nervoso, cara. É sempre assim, é sempre assim. Bernardo, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, por ter falado com a gente. A gente aprendeu um monte de coisa aqui, eu espero que os nossos ouvintes também. É um assunto bem denso, né, pra falar ainda, sem ter nada pra te apoiar visualmente. Mas foi muito legal, muito obrigada. Eu que agradeço demais, cara. Todo sucesso aqui pro podcast. Muitas pizzas e por muito tempo aí pra vocês. Obrigada. Bom, pessoal, foi isso, mais um episódio do Pizza de Dados. Obrigada de novo ao Bernardo por ter participado aí com a gente. Agradecimento sempre ao Data Bootcamp, nosso parceiro aí de longa data, que já virou parceiro bem querido da gente. Quem quiser saber mais sobre os cursos que estão rolando no Data Bootcamp, só acessar databootcamp.com.br. É isso, pessoal, e até a próxima. Tchau, pessoal. Boa noite. Você acabou de ouvir mais um Pizza de Dados. Você pode encontrar mais episódios no iTunes ou em seu agregador favorito. E nos seguir no Twitter em @pizzadedados para mais novidades quentinhas. Tchau!